Amém. Cheias de energia para gastar. Glória a Deus. Estenda suas mãos para cá, igreja, amém? Esse momento precioso, vamos estar orando, apresentando cada uma delas diante do Senhor, toda a descendência, toda a nossa geração profética. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos, Senhor, as nossas crianças, ó Deus, pedindo ao Senhor que guarde-as, Pai, no crescimento físico, espiritual, emocional, saudável na Tua presença, deste mundo tenebroso. Orienta, meu Deus, os pais, os responsáveis a criar cada uma das nossas crianças nos Teus caminhos. Assim nós te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podem ir, todas elas, todas lindas. Glória a Deus. Tivemos aí aquela... Muitos não souberam, mas o importante é que estamos aqui, para a glória de Deus. Né? Uma intercorrência no domingo passado, mas grande é o Senhor, maior é o Senhor com os livramentos dEle sobre a nossa vida, amém? Sobre a nossa casa, sobre a igreja do Senhor. E estamos aqui firmes e fortes para a honra e glória dEle, amém? Tivemos ali o batizado, né? Os batizando. Quantos foram batizados aí? Levanta a mão. Glória a Deus, acompanhei de longe as fotos, o momento, foi lindo, para a glória de Deus. Nós estaremos entregando certificados. Eu disse que para o pastor Márcio que foi uma semana fora de casa, mas pareceu uma assim... Até agora ainda estou meio bagunçada, minha agenda, meu raciocínio, voltando as coisas para o lugar, em nome de Jesus. E eu queria compartilhar com você o tema dessa noite. Já havia sido ministrado no meu coração há uns dias e coincidiu de estar ali comprando livros, né? Onde a gente está visitando uma livraria, comprando. E aí eu comprei um livro para Cacá e o tema desse livro mexeu com o que eu já estava meditando em Deus. Então eu quero falar hoje sobre culpa. Não é algo muito interessante, né? Nossa, uma palavra sobre culpa, uau! Talvez não seja esse o sentimento no seu coração, mas é uma direção de Deus para a minha vida e eu quero compartilhar com a igreja, amém? Acho que o fundo musical, não sei se só para mim aqui no altar, está um pouquinho alto. Quem está acompanhando a live... tem essa gentileza de verificar os comentários de alguém que está online, porque às vezes no final do culto que a gente vai ver que eles colocam, o fundo está muito alto. E quando eu vou assistir em casa, né, Eunice aí que acompanha, não dá nem para a gente ouvir o pregador. Amém. Glória a Deus. Mas não só culpa, eu quero colocar como tem uma pergunta, de quem é a culpa? De quem é a culpa? Eu acho que em algum momento na vida, você já fizemos essa pergunta para algumas circunstâncias, sim ou não? Mas quem é a culpa? Quem foi o culpado? Por que isso aconteceu? Ou se nós não fizemos essa pergunta, nós já ouvimos alguém fazer essa pergunta. Algo que sai do controle, algo que não sai da maneira esperada, e a gente vira e fala de quem é a culpa? Quem foi o culpado? E nós investimos um tempo, martelamos essa ideia para descobrir a resposta, quem é o culpado, a culpa foi de quem? Quando que na verdade descobrir o culpado nem sempre resolve os problemas. Quantos estão entendendo? Descobrir quem foi ou deixou de ser o culpado não vai trazer a solução. Se estamos diante de um problema, melhor do que descobrir quem foi o culpado é descobrir como solucionar esta questão. Amém? Mas nós somos muito ávidos em levantar culpados, em transferir culpas. Em relacionamentos conjugais, nós orientamos casais, eu acho que já há uns 14 anos, e
Começa, um leva a culpa para o outro, um leva a ponta, não, mas foi porque ele fez isso, não, ou porque ela fez isso, não, mas porque isso, porque aquilo. Então há sempre uma justificativa para a culpa. Quero te dizer um pouquinho sobre a culpa. É uma responsabilidade de uma ação. Alguém toma uma responsabilidade de algo. Quando você leva uma culpa para si, ou leva uma culpa de algo, a culpa vem porque foi ocasionado um dano, um prejuízo, por uma pessoa que não assumiu, uma omissão, algo repreensível, ação que ocasiona propositalmente danos a outra pessoa, ou um sentimento doloroso de quem se arrependeu de suas ações e está sofrendo por aquilo porque está sentindo culpa. Bom, eu sou daquelas pessoas que quando alguma coisa sai dos trilhos, igual aconteceu, tantas emoções após uma revisão de vidas, maravilhoso, uma agenda esticadíssima e da radaça, ter essa intercorrência, eu paro e reflito assim, fico, gente, aonde foi que eu vacilei? Sei você. Você começa a fazer, revisionar assim a vida e o que não deu certo? O que saiu errado? E aí começa a procurar um culpado ou a se culpar. E eu quero te dizer uma coisa. Há situações que você pode questionar de quem é a culpa ou quem foi o culpado o tempo todo. E que nem sempre você vai ter essa resposta. Quando estão entendendo? Talvez você já se culpou muito por algo que aconteceu com você. Ou talvez você já culpou alguém por algo que te aconteceu. Talvez você já ouviu a expressão ou já disse, se eu pudesse voltar lá atrás. Ou, se arrependimento matasse, eu teria feito isso, aquilo outro, seria diferente. Às vezes nós costumamos orar, a gente vem para a igreja, a gente desenvolve uma experiência com Deus e pedimos vitória sobre relacionamentos, pedimos vitória sobre a salvação, pedimos perdão sobre o pecado, pedimos cura, libertação, mas e a culpa? Como nos livrar da culpa? Tem aqueles que costumam sentir-se culpados por tudo. E às vezes esse sentimento de condenação, ele vem desde a infância. E não muito diferente disso numa situação com crianças. E aí elas tinham tido um desentendimento. E quando a figura de autoridade chegou para repreender ali as crianças ou para contornar a situação, a outra disse assim, a culpa é minha, eu já sabia. Começou a chorar copiosamente, tudo é minha culpa, sempre é minha culpa. E a gente começa a perceber o porquê que a criança desenvolve um comportamento de atribuir a culpa para si. Porque se desde a infância somos condenados, julgados, culpados, crescemos com esse sentimento que interfere na nossa autoestima, na nossa confiança, na nossa segurança. Quantos estão entendendo? Assim como tem aqueles que se sentem culpados por tudo, tem o contrário. Aqueles que nunca se sentem culpados por nada. E esse, diante da psicologia, tem um perfil distorcido de comportamento. Nunca erra em nada. Nunca vacila em nada. Nunca leva a culpa de nada. E os casais se contêm aí, porque já tem gente querendo cutucar um outro nessa hora. Não é uma ministração para casais, mas faz sentido. Não acha a culpa em nada, não se sente culpado por nada, também temos um problema. A culpa, ela é muito cruel, porque ela é uma prisão invisível. Ela é um cárcere emocional totalmente invisível. E pessoas com grande potencial, com grande força, com grande desenvolvimento, sentem-se acorrentados, aprisionados pela culpa. E eu quero te mostrar um pouquinho sobre a história do elefante acorrentado. Aquelas imagens que eu pedi para a mídia. Por favor. Tá, a gente tem essa primeira imagem, os pés de um elefante, esse mamífero gigante de não sei quantas toneladas e uma força brutal, ali preso por uma simples correntinha, numa estaca bem pequenininha. Outra foto.
Essa em ilustração, em desenho, para a gente ver o tamanhozinho da estaca, a corrente pequenininha. Próxima foto. E isso, o tamanho do pé da corrente, da estaca, da força, ali está o elefante acorrentado. Não é muito diferente do que a culpa faz conosco. Porque às vezes algo tão pequeno, você pode estar se perguntando, como que um elefante se mantém acorrentado, fica preso, fica obediente a uma correntezinha tão fininha, numa estaca tão pequenininha, tendo ele a força para derrubar uma árvore, para mexer o pé e quebrar tudo e se libertar. Eu vou te explicar o porquê. Porque ele foi acorrentado quando ele era bebê, quando ele era novinho. Então essa corrente outrora, ela tinha uma força muito grande sobre ele. E ele tentava se libertar, fazia todo o esforço ali para se libertar, para sair, cansava e não conseguia. Então ele foi crescendo nesse adestramento, nesse condicionamento, um comportamento totalmente condicionado, em que, à medida que ele foi crescendo, e por mais que a corrente continuasse frágil e uma estaca pequena, ele não acreditava ser capaz de se libertar. E a culpa, às vezes, por algo pequeno, tem aprisionado grandes potenciais dessa mesma forma. O que você fez, ou o que você deixou de fazer, o que está lá no seu passado, o que faz parte da vida anterior, tem te aprisionado. Você tem se culpado, você não tem se perdoado. Ou você não tem perdoado pessoas, ou você não tem sentido o amor e o perdão de Deus. E essa culpa faz com que você, com algo tão pequeno, não consiga se libertar. Quantos estão entendendo? Posso ouvir um amém? Às vezes é um perdão que precisa ser liberado. Aquela correntinha pequena. Você perdoou essa pessoa, pronto. Você está livre. Mas você não consegue porque a culpa é uma prisão invisível. É uma corrente invisível. Às vezes é um perdão a ser pedido. E você reluta. E essa corrente está aprisionando você. Com um grande potencial. Com uma grande capacidade. Fazendo você se admirar de um elefante tão grande, com essa estatura, com essa altura, com esse peso, estando acorrentado, mas olhando para você, que tem andado acorrentado também. E ali, dizem os estudiosos do circo antigamente, que adestrava os animais, houve essa lei de proteção aos animais em 2014, mas olha como é a mente. Se você colocasse o elefante preso num cabo de vassoura solto, o fato de ter a corrente ali, ele não conseguia ir para lugar nenhum. Talvez essa corrente que está aprisionando você hoje é a traição. É a culpa por não ter segurado um casamento. Talvez essa corrente é a frustração de ter sido enganado, traído, abandonado. Talvez essa corrente vem das perdas que você tem sofrido, de feridas sendo alimentadas, de dores emocionais profundas, que está tão somente ao seu alcance se libertar. Posso ouvir um amém? Satanás é totalmente mentiroso e acusador. E o que ele faz é pegar essas correntes invisíveis do passado, dos erros, dos traumas, e amarrar você, e tentar aprisionar você. Sabe aquela pessoa que tem que estar sempre, esses dias eu li algo assim, quando alguém está sempre trazendo à tona o meu passado, é porque não suporta o meu presente. Satanás não age de maneira diferente, ele age acusando o tempo todo, ele é o pai da mentira, ele é o acusador, ele vai lá no passado, traz o que ficou, o que passou, para tentar aprisionar você no presente, mas não importa o que passou, o que ficou lá atrás, você está em Cristo Jesus, e tudo novo se fez, amém? Você é uma nova criatura, há um novo caminho a ser trilhado, há um caminho de libertação, há um caminho de perdão, há um caminho de cura para a sua vida, onde correntes são quebradas, grilhões são destronados no nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia. A culpa
é um problema que aflige tanto a humanidade, que ela causa doenças emocionais, que somatiza num todo no nosso corpo, e essas doenças se tornam físicas. As dores de estômago, eu costumo dizer que elas estão bem associadas ao nosso emocional. O nosso estômago, ele é um órgão totalmente associado às nossas emoções. Quem, quando já esteve nervoso com alguma coisa, começa a sentir aquela dor de barriga? E aí você vai no banheiro, não tem nadinha acontecendo ali, mas dá um nervoso, dá uma dor de barriga, emoção, estômago associado. Outros começam a ter uma ânsia de vômito, outros começam a comer demais, outros param de comer totalmente. Quantos estão entendendo? Porque a culpa, os medos, têm levado milhares de pessoas à depressão, ao desespero e principalmente, terrivelmente, ao suicídio. Culpa. Dores da alma, dores caladas, sucumbidas. Porque quando, preste bem atenção, quando a boca não fala, o corpo fala. Se você não coloca para fora, você somatiza tudo isso no seu corpo físico. Há reações que você não consegue explicar, porque o certo e o necessário é você colocar para fora, é você falar. Posso ouvir um amém? A culpa traz o sentimento que paralisa totalmente o ser humano. Diga comigo, medo. Abre a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 3, versículo 9 ao 13. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comestes tu da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que me destes por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizestes isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. O medo de aparecer diante de Deus, de se apresentar diante dele, foi exatamente pela culpa. Porque quando estamos corretos, quando não temos uma atitude errada, nós não temos medo de ser supervisionados, de ser visitados, de ser cobrados. Quantos estão entendendo? Eu costumo falar isso em liderança. Você presta atenção nesse comportamento aqui na igreja ou até mesmo na sua empresa. Só se sente cobrado quem não fez o que tinha que fazer. Uau. Pegou? Aquele funcionário, você chega nele falando: eu quero conversar com você, já vai todo nervoso, tremendo das pernas, porque com certeza ele sabe que não fez algo que tinha que fazer. Então já se sente pressionado, cobrado. Com liderança não é diferente. O discípulo só se sente pressionado, cobrado, quando ele sabe que deixou de fazer algo que tinha que fazer. E aí começa a atacar quem está supervisionando, quem está conversando, porque isso é um mecanismo de defesa. Nós vemos aqui então o medo que gerou o que? A fuga. Mas não só a fuga. Alguns casais, novamente, eu estou lendo aqui, mas estou olhando os casais. Sorriram no texto porque já entenderam que a culpa também, ela gera um outro comportamento, transferência. Adão, você comeu da árvore, do fruto da árvore que eu disse que não era para comer? Não, Senhor, não foi eu. Foi a mulher que tu me deste. Adão vai e culpa a mulher. Chega na mulher. Não, não foi eu, foi a serpente que me induziu. Mas não importa quem foi que fez ou deixou de fazer, ambos estavam o quê? Culpados, errados, porque fizeram aquilo que não era para fazer. Acho interessante as duas categorias da culpa. Existe a culpa objetiva, que é aquela que você transgride uma lei e é punido por aquilo, paga por aquilo, é uma culpa que não tem por onde você escapar. E existe a culpa subjetiva, que está associado a sentimentos e emoções. Está associado à autocondenação.
E está associado ao remorso e não ao arrependimento. Deixa eu explicar mais um pouco da culpa subjetiva. Você fez algo de errado contra alguém e você não se arrepende daquilo. Você sente remorso do seu comportamento, da sua atitude ou das suas falas. E o remorso é uma dor profunda, aonde você, na primeira oportunidade, repete o comportamento de novo. No remorso, as pessoas até choram. E há o que dizem por aí, lágrimas de crocodilo. Choram copiosamente, mas não conseguem sair daquele erro, porque teve remorso. Mas quando você sente arrependimento, você muda a rota, você muda o curso, você vive metanoia, você se arrepende, você sente dor por aquilo, você chora, você se constrange com aquele comportamento errado e não volta a cometê-lo mais. Posso ouvir um amém? Da subjetividade, eu tenho que identificar o que é remorso e o que é arrependimento. No remorso eu repito o mesmo comportamento, mesmo entendendo que é errado, mesmo com choro. No arrependimento eu mudo a minha mente, eu mudo o meu comportamento, eu mudo o meu posicionamento, eu mudo os meus sentimentos. Mas como identificar como eu estou diante da culpa? Atitudes diante de um problema de culpa. Eu já havia dito com base no texto de Gênesis capítulo 3, que nós acabamos de ler. A transferência. Sempre vai ser mais fácil culpar alguém. Sim ou não, igreja? Desde criança, fulano, você bateu no ciclaninho. Não, mas é porque tinha ele que começou primeiro. Sim ou não? Fulano, você fez isso. Não, mas você não entendeu. Porque eu estava muito nervoso. Sempre vai ter um porquê. Não é só jogando para cima de uma pessoa, mas é sempre se justificando, transferindo a culpa. Ninguém diz assim, não, eu errei mesmo, a culpa foi minha. Como temos uma dificuldade com isso? É algo adânico, lá do jardim, transferir a culpa para o patrão, para o governo, para o mundo, para o sol, para a chuva, para o céu, para tudo. Segundo comportamento daqueles que andam aprisionados pela culpa, a fuga. Adão fugiu da presença do Senhor porque se sentiu culpado. Moisés, eu não vou abrir o texto, Êxodo capítulo 2, versículo 11 e 15. Quando ele viu que um soldado egípcio estava açoitando um hebreu. O texto é bem claro, ele olhou para os lados, não viu ninguém e partiu para cima desse soldado, matou, o enterrou e fez o quê? Fugiu. Só que essa fuga resolveu o problema de Moisés? Não. Ele passou fugindo, andando o tempo todo, mas não resolveu o problema, porque a culpa não é uma questão de geografia. A culpa não é geográfica, a culpa é na mente, é no coração. Você pode mudar para outra galáxia. Quantos estão entendendo? Que se você não resolver aqui, esse problema vai te acompanhar. É questão de mudar a mente, o coração. Moisés foi perseguido pelo próprio sentimento de culpa, mesmo ele tendo fugido do lugar. E tem gente achando que é chutar o casamento que vai resolver. Não, não é. Tem gente achando que é só largar o emprego que vai resolver. Não, não é. Tem gente achando que o problema está na igreja. Eu vou mudar de igreja, eu vou sair da igreja e vai resolver. Não, não vai. Quantos estão entendendo? Se você não resolver aqui no seu coração, na sua mente, os seus sentimentos, esse problema vai te acompanhar porque não é geográfico. Mas isso faz você se sentir tão dono da situação, tão convicto desse mecanismo de defesa, que ou você foge, ou você deixa para lá. E deixar para lá também nunca resolveu coisa alguma. Deixar para lá resolve se você fizer alguma coisa. Se você enfrentar e estar de frente com o problema. Mas se você só deixar para lá, eu nunca vi a vida ou as situações adversas sendo resolvidas com as coisas que nós apenas colocamos debaixo do tapete. Quem está entendendo, dê um glória a Deus. Terceiro sentimento da culpa, o comportamento diante da culpa. Tentar encobrir o erro. O famoso tapar o sol com a peneira. Não vai resolver.
Você pode prolongar isso por anos, empurrar com a barriga por quanto tempo você achar, mas uma hora a conta chega. Não tem como. Uma hora aquilo que estava lá no mais profundo vai submergir, vai vir para a superfície e você vai ter que resolver. Marcos capítulo 4, versículo 22. Porque não há nada encoberto que não haja de ser manifesto, e nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Amém? Para colocar para fora. Para colocar para fora os seus sentimentos, as suas dores, o que está acorrentando você. Mas pastora, depois que eu identifiquei esses sentimentos de culpa, o que eu faço para não carregar tanta culpa? Toma posse da palavra de Deus. Toma posse do verdadeiro amor de Deus, que lança fora todo medo, que lança fora toda culpa, que no seu arrependimento e não no remorso te recebe e te dá uma nova história, te dá uma nova vida. Posso ouvir um amém? Porque se você ficar alimentando essa culpa, nessa correntezinha tão pequena, espiritualmente preso, você vai ter uma regressão espiritual. Porque Provérbios 28, 13 diz que aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa achará misericórdia. Então o que eu tenho que fazer? Confessar as minhas culpas. Colocar diante de Deus esse pecado, essa falha em arrependimento, para que eu venha prosperar. E essa prosperidade, ela não é só financeira, ela é de plenitude, de alma, de corpo, alma e espírito. É ser livre. Amém? Confessar a culpa para que você não fique com angústia na alma. Se esvaziar, colocar diante de Deus, porque o salmista diz no Salmo 32, 4... Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Porque o homem, sobre um sentimento de culpa, perde a alegria, perde os sonhos, perde o prazer de viver. Davi sabia muito bem o que era isso, até o seu arrependimento. Salmo 51, pode projetar por favor, versículo 10 e 12. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Aleluia. É chegar diante de Deus com esse coração e com esse clamor, porque a culpa, ela cria um abismo entre o homem e Deus, impedindo a comunhão. E se você se sente culpado com algo que você sabe tão bem o que é, não tem como transferir para outra pessoa resolver se não for você. E a resolução da libertação de uma culpa, não estou dizendo que é algo fácil, simples, por vezes o caminho é doloroso, porque você vai entrar em contato com lembranças dolorosas. Para viver livre do sentimento de culpa, eu preciso confessar a palavra, eu preciso assumir as consequências dos erros, e entender, não foi eu quem errei. Quantos estão entendendo? E não transferir ou justificar, chegar diante de Deus com entendimento e arrependimento e esquecer o fracasso, esquecer as coisas que passaram, que ficaram lá atrás e seguir olhando para o alvo, para Cristo, para o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Amém? Entender que o fracasso não é o seu inimigo, foi uma experiência. Entender que fracasso não dura para sempre, foi um aprendizado. E só nunca errou ou fracassou quem nunca tentou fazer nada.
Não deixe que Satanás te oprima ou te reprima com esse sentimento de culpa. Que nessa noite as cadeias, as prisões, os cárceres emocionais gerados pela culpa sejam quebrados em nome de Jesus. Em nome de Jesus, e que o povo de Deus, a igreja de Deus, se desprenda dessas correntes, desses grilhões, e use da força que tem, do potencial que tem para correr, para vencer, para alcançar, para conquistar, em nome de Jesus. Aleluia! E como eu disse que é um comportamento de força, de persistência, de fé, de entendimento, eu quero convidar você a ficar de pé, em nome de Jesus. E eu pedi uma música hoje à tarde para o Ministério de Louvor, conhecida, que eu quero que você cante, como uma música que vai te dar força, como uma canção que vai gerar força no seu interior, para se livrar da culpa, em nome de Jesus. Comece a orar. Porque talvez o Espírito Santo já trouxe o constrangimento no seu coração. O entendimento de algo que já faz tanto tempo que aconteceu recentemente. Mas você ainda não se libertou da culpa. Você ainda não se libertou dessas correntes tão pequenininhas, mas que tem exercido tanta força sobre você. Oh, Espírito Santo, traga, Deus, a libertação de correntes, de cadeias. Senhor, em nome de Jesus, que o sentimento de vergonha ou de acusação nessa noite caia por terra, em nome de Jesus. Que Satanás perca as forças e o poder de trazer o passado à tona e acusar e intimidar os teus filhos. Senhor, nós tomamos posse da vitória, da liberdade que temos em Cristo Jesus. Pode parecer que não esteja bem, Aleluia! tentando caminhar onde consigo ver. Pode parecer que ande mal, Pode parecer, mas vejo pela fé o que Deus preparou.